Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Impasse entre Flamengo e Bragantino por Matheus Gonçalves. Felipe Luiz vai ter reforço de Lohan porque a sua renovação com o Flamengo travou. Show rubro-negro. Flamengo goleia Goiás pelo Brasileirão Sub-17. Esquentou de novo. Zenit muda tudo para vender Claudinho e novo tipo de negociação chega no Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem Flamengo pra valer. Olá você, muito bom dia. Hoje é dia de festa, hoje é dia de Mengão. O Flamengo enfrenta o Vitória hoje às 8 horas da noite, horário de Brasília, no Barradão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, e para essa partida vai jogar com 3 jogadores pendurados. São eles Pedro, Davi Luiz e Léo Ortiz. Assim, caso eles recebam cartões amarelos, vão ficar de fora do próximo jogo do Mengão contra o Atlético Goianiense no próximo domingo, aqui no Maracanã, pelo retorno, vai começar o retorno, às 16 horas, horário de Brasília. Vale destacar que o Davi Luiz e o Léo Ortiz devem começar no banco de reservas. Já o Bruno Henrique, que é mais um jogador pendurado, não vai para o jogo porque ainda se recupera de uma torção no tornozelo direito que aconteceu no dia 6 de julho contra o Cuiabá. Nessa terça-feira, o Flamengo divulgou que Eric Pulgar e Wesley não viajam para Salvador para enfrentar o Vitória. O chileno apresentou um quadro de gastroenterite e não foi relacionado. Já o lateral Wesley sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda. Por isso, o técnico Tite vai ser obrigado a fazer mudanças na equipe, já que o Wesley e o Pulgar jogaram como titulares nas últimas partidas. O mais provável é que o Varela assuma a vaga na lateral direita e o volante Alan deve ficar com a titularidade na volância. Uma outra opção seria o zagueiro Léo Ortiz, que assumiu essa função de volante e teve um bom desempenho. A provável escalação do Flamengo vai ser goleiro Rossi, lateral Varela, dupla de zaga Fabrício, Bruno e Léo Pereira e na lateral esquerda Vinha. Alan, De La Cruz e Arrascaeta fazem o meio de campo. Na frente, Gerson, Cebolinha e Pedro. Lembrando que o Flamengo está em terceiro lugar na tabela de classificação, com 34 pontos, um jogo a menos, e o Vitória está no G4 com 15 pontos. E esse jogo só vai passar no Premier Futebol Clube em TV paga. Apita o jogo Rafael Clowns, FIFA São Paulo, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gassen, São Paulo, e Daniel Paulo Ziolo, São Paulo. No VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, São Paulo. Todo mundo paulista, olha aí. Meus amigos e minhas amigas, jogo perigosíssimo esse de hoje contra o Vitória, que vem de 3 derrotas consecutivas e está na zona do rebaixamento. E joga em casa, no Barradão, onde o Flamengo sempre teve dificuldades para vencer o time baiano. Se a gente quer ser campeão, nós não podemos pensar em perder pontos hoje. Temos que ganhar mesmo que seja de 0,5, porque 3 pontos ali são muito importantes nessa nossa caminhada, Os nossos principais concorrentes, o Palmeiras e o Botafogo, estão fazendo o dever de casa e ganham todas, não tem perdido nem empatado nenhuma. Jogar naquele campo vai ser difícil, mas faz parte. E nós temos elenco para superar as adversidades e vencer o jogo, sim. Eu espero que o Tite volte com o famoso 4-4-2, que deu tanto certo aí pra gente. Marcação alta, chutes de fora da área, pé de recompõe eficiente e muita marcação no meio de campo, que tem sido o nosso calcanhar de Aquiles, muitos buracos ali. Se fizer isso tudo direitinho, eu não tenho dúvida que a gente vence a partida. Aí eu te pergunto, qual vai ser o placar desse jogo de hoje? Coloca aí. O meu eu vou dar no final do programa. Fica comigo até lá. O meia Lohan novamente não foi relacionado pelo técnico Tite para mais uma partida do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Como não embarcou para Salvador, ele vai reforçar a equipe sub-20 do Felipe Luiz no Brasileiro da categoria.
No Sub-20, o Flamengo enfrenta também nessa quarta-feira o Botafogo às 15 horas, horário de Brasília, aqui na Gávea. O Mengão atualmente é o 7º colocado com 22 pontos. Já o Botafogo está em 18º lugar com 11 pontos. Os 8 primeiros se classificam para a fase mata-mata do Brasileiro. Depois de um longo período no profissional, o garoto Lohan vai tentar se reinventar na base. O seu contrato acaba no final de 2025. O Flamengo e os seus representantes estão conversando há meses para uma renovação contratual, mas até o momento o negócio está engasgado, o acordo ainda não foi fechado. O Flamengo quer oferecer ao jogador um contrato até 2029, aumentando aí a sua multa rescisória, que atualmente é de 50 milhões de euros, vai passar para 100 milhões de euros, 600 milhões de reais na cotação atual. Nos dias 13 a 30 de junho, o Lohan foi titular do Flamengo nas últimas vitórias contra Grêmio, Bahia, Fluminense e Cruzeiro. O cenário começou a mudar nesse último jogo aí contra a Raposa. Com uma atuação muito discreta e apagada, ele recebeu vaias da torcida do Flamengo e depois disso não conseguiu mais recuperar o seu bom nível. Nesse período, também esteve em campo no empate contra o Atlético Paranaense e na derrota para o Juventude, que também foi vaiado. Ao todo, são 12 jogos do Lohan pelo Flamengo no Brasileirão, com um gol marcado, uma assistência também. A sua nota no aplicativo SofaScore é de 6,95. O Flamengo goleou o Goiás por 4-1 nessa terça-feira na Gávea pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. Após ir para o intervalo perdendo, o Flamengo conseguiu a vitória com 2 gols de Camargo, um de Giovani e um de Douglas Telles. Com o resultado, o Flamengo chegou a 6 pontos na competição, assumindo a 3ª colocação do Grupo A. Na próxima rodada vai encarar o Santos, atual 4º colocado. A partida vai ser na terça-feira, dia 30, fora de casa. E nessa mesma vibe aí, o Flamengo acertou a contratação do jovem atacante Caio para o Sub-17. O jogador de 16 anos se destacou no Sub-17 do Boston City, artilheiro do clube mineiro na categoria. O Flamengo fechou a contratação por empréstimo de 1 ano de graça. O mais querido terá a opção de compra de R$500 mil por 70% dos direitos econômicos do jogador. O contrato dele foi assinado nessa terça-feira. Boa sorte para você, meu garoto. Agora eu tenho um pedido para te fazer em nome da nossa amizade. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, rapidinho, você me ajudou demais. E se você quiser me ajudar mais um pouquinho só, então compartilhe esse programa com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá, muito obrigado. O meia Matheus Gonçalves pode deixar o Flamengo para voltar ao Red Bull Bragantino, o clube em que ele atuou por empréstimo em 2023. A oferta de compra dos paulistas é de 6 milhões de euros, algo em torno de 36 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos da joia de 18 anos. Por outro lado, o desejo do Flamengo é que esse valor seja por apenas 50% dos direitos econômicos do Matheus. A informação foi do site Gol. Esse é o principal impasse para que a transferência do jogador avance. Titular no Flamengo na recente derrota por 2-1 contra o Fortaleza, o Matheus Gonçalves sabe que está sem espaço com o Tite e mesmo que tenha o desejo de vencer com a camisa rubro-negra, quer estar em campo jogando. No Bragantino, o técnico português Pedro Caixinha gosta muito do seu futebol e promete dar mais minutos para ele no clube. Na temporada passada, o Matheus Gonçalves também não estava sendo muito relacionado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli. E por isso, o Flamengo optou por emprestá-lo ao Bragantino. Mas, na época, o empréstimo foi sem opção de compra. O Matheus Gonçalves não era titular absoluto em solo paulista, porém chegou a ser utilizado com frequência pelo técnico Pedro Caixinha, que gosta muito do seu futebol.
Mesmo que o Matheus Gonçalves não tenha tido muitas chances no Flamengo, a diretoria do clube recusou sondagens do Fortaleza, do Sport Recife, do Avaí e do Curitiba pelo jogador. A ideia do Flamengo era que, com o tempo, o meia iria ganhar o seu espaço com o Tite. Entretanto, o Adenor chegou a promover a entrada do Lohan, nome que, teoricamente, estava atrás da fila da base, para indicar que a promessa não era a prioridade. Agora nem o Lohan e nem o Matheus Gonçalves, todos os dois estão barrados. O técnico Tite parece que não gosta de usar os garotos da base. O Flamengo vive um momento intenso na temporada de 2024 com a luta pelo topo da tabela do Brasileirão da Série A, bem como prestes a iniciar os mata-matas da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. E nesse contexto aí, a direção do clube quer aproveitar aí a atual janela de transferências que fecha no começo de setembro para reforçar ainda mais o seu elenco. A novidade na lista de interesse é o atacante uruguaio Maximiliano Araújo, parceiro do De La Cruz na seleção da Celeste. Porém, há uma negociação em curso que já virou novela. Trata-se das conversas envolvendo o meia Claudinho, que há tempos é um grande desejo da Gávea. O Zenit da Rússia tem adotado uma postura bastante confusa sobre uma possível transação. Tanto que o Marcos Braz chegou a declarar recentemente que pode pegar um avião e embarcar para a Rússia para turbinar essas conversas aí pelo Claudinho. Mas o fato é que os russos já mudaram diversas vezes os moldes da tratativa, o que demonstra barreiras colocadas para dificultar a investida do Flamengo. O valor da negociação é alto, podendo chegar até a 18,5 milhões de euros, 110 milhões de reais aproximadamente. O Flamengo topa a investida, mas a última mudança colocou uma situação ainda mais complicada. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o clube russo, que antes tinha concordado com o fluxo de pagamento proposto pelo Flamengo de maneira um pouco mais longa, agora quer algo mais curto, quer em 3 parcelas. Dessa forma, na novela que já se transformou essa negociação, o Flamengo conta com trunfos para superar a inflexibilidade do Zenit. A primeira delas é o acerto que fez com o próprio jogador, que está interessado em voltar ao Brasil. A outra é a persistência, como bem explicou o vice-presidente de futebol Marcos Braz em recente entrevista para a mídia esportiva. O presidente Rodolfo Landim, em entrevista ao Charla Podcast, na semana passada, apresentou outra carta na manga. Aspas, o jogador também tem o lado dele de disputar campeonatos internacionais. Lá, ele não pode disputar os campeonatos europeus. A gente também está usando essa potencial vontade dele querer voltar para o Brasil, sempre em contato com ele. Eu imagino que o jogador não esteja feliz por lá. Eu imagino isso. Como vai ser o comportamento do clube diante do posicionamento do jogador, eu não sei. A janela fecha só em 2 de setembro. No fundo, a gente acredita sim em um bom senso, mesmo sendo o pessoal russo, afirmou lá o presidente do Flamengo. Indícios também animam. Na última rodada do campeonato russo, o Claudinho não foi relacionado, o que aumentou ainda mais a expectativa dos avanços pelo fechamento da transferência para o Flamengo. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que o Claudinho vem para o Flamengo, depois dessa confusão toda aí com esses russos? Você acha que o Flamengo deveria partir para outro jogador, um plano B? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje é quarta-feira, é dia do abraço, eu quero mandar aqui para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo Eronildes Loyola, de Praia da Costa, em Vila Velha, no Espírito Santo. Alô, meu amigo José Neves, aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Ciro Branches, de Curitiba, no Paraná. Alô, amigo José Lins do Rigo, romancista e flamenguista doente, de Pilar, na Paraíba. Aquele abração para vocês, meus queridos.
Alô, meu amigo Roger Fernando Zimmermann, gente finíssima, ótimos comentários de Blumenau, Santa Catarina. Alô, meu amigo Ézio Bonfim, de Botuporã, na Bahia, tá sempre aqui comigo também. Aquele abração pra vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Valdeci Cavalcante. Alô, meu amigo Léo de Marechal Montanha. Parabéns pelo seu aniversário, meu querido, que é hoje. Muita saúde, muitos anos de vida. Tudo de bom pra você, Montanha. Curta bastante o seu dia e não esquece de mandar um pedaço desse bolo pra mim. Parabéns, Léo Montanha. Tamo junto. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar esse programa com seus amigos e parentes flamenguistas pra gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com a sua ajuda. Bora lá ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão 2-1, tá bom.